Fala galera, hoje é dia de Lanterna Verde Absoluto número 1. É uma história da DC, escrita por Al Ewing e desenhada por Janoy Lindsay no ano de 2025. Absolute Green Lantern é uma nova abordagem do Lanterna Verde, agora fazendo parte de um novo universo, um mundo criado por Darkseid. E aqui o personagem não vai ter nenhum tipo de vantagem. Nesse caso, aparentemente não existe uma tropa, nem mesmo um anel. Esse é o Lanterna Verde Absoluto. Absolute Green Lantern surge nesse novo universo da DC, que foi criado no quadrinho DC All-In Special, e que já apresentou a trindade principal, Batman, Superman e Mulher Maravilha. Além de começar agora a apresentar uma nova trindade, Flash, Caçador de Marte e agora Lanterna Verde. Eu já trouxe tudo isso aqui no canal, então vai ter o link para esses vídeos aqui na descrição. Mas antes de continuar, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e ativa o sininho das notificações, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais. E agora sim, vamos para a história, senta aí. A história começa com Hal Jordan caminhando pela rodovia no deserto de Nevada, sussurrando para si mesmo para não ter medo. Mas quando ele fecha os olhos, Hal tem uma visão de um tipo de anel de luz num grande vazio. E ele ouve uma voz na sua cabeça dizendo para ele não ter medo. Mas rapidamente ele abre os olhos, aterrorizado. Nesse momento, um carro de polícia para do lado dele e o policial questiona o que ele está fazendo andando sozinho numa rodovia no meio do nada, num calor escaldante. Hal fica sem respostas. Ele hesita em falar alguma coisa. Então o policial percebe esse nervosismo e percebe também que Hal está segurando firme a sua mão esquerda dentro do bolso da sua blusa. Imediatamente, desconfiado com aquela atitude, o policial pergunta o que ele tem no bolso. Mas Hal se recusa a responder e começa a chorar. O policial saca sua arma e ordena que Hal tire a mão do bolso. Aquilo podia ser droga, ou pior, uma arma. Mas Hal tenta desesperadamente dizer ao policial que algo aconteceu com ele. Só que o policial apenas grita para Hal mostrar suas mãos imediatamente ou ele vai atirar. Então Hal fecha os olhos e tira a mão do bolso. Quando ele abre os olhos, o policial foi aparentemente desintegrado, deixando apenas o seu distintivo para trás, numa pequena cratera na estrada. Então Hal Jordan volta a andar com a mão no bolso, dizendo que sente muito. Hal chega num posto com um restaurante de beira de estrada chamado May and Joe's. Os clientes olham para esse forasteiro com estranheza, já que o local é pequeno, isolado e o homem apareceu sem um carro. Ele pede água e a dona lhe dá uma garrafa. Então ela pergunta como ele chegou ali sem um veículo. Mas de repente a conversa é interrompida por um noticiário de emergência que surge na TV. A reportagem mostra uma coisa bizarra que surgiu do nada, como se tivesse simplesmente caído do céu no meio da cidade de Evergreen, em Nevada. Aquilo esmagou casas, prédios e pessoas. Era um tipo de energia verde, no formato de um símbolo estranho, parecendo uma lanterna antiga. De repente, a âncora do jornal diz que eles receberam a informação de que não podem mais mostrar nenhuma imagem daquilo. E uma declaração oficial está sendo preparada. Então a transmissão é cortada e as pessoas no restaurante se perguntam o que aconteceu em Evergreen. Acontece que Hal Jordan é de Evergreen e ele sabe como começou aquilo 5 dias atrás. Hal era um vendedor de action figures e ele almoçava nesse dia com o seu amigo arquiteto John Stewart e com a sua amiga Joe Mullen, que voltou recentemente da cidade de Coast City depois de um divórcio. Hal até questiona porque ela voltou para Evergreen, uma cidade pequena com quase nenhuma economia local, que é só um ponto de passagem na estrada para a Califórnia. Mas Joe se recusa a falar sobre a sua vida em Coast City, dizendo que aquilo está no seu passado. Mas Hal aponta que ela ainda está usando a aliança de casamento, que seria passado. Então nesse momento Joe tira a aliança e a deixa em cima da mesa. De repente um grupo de motoqueiros passa por ali em alta velocidade e fazendo muito barulho.
Hal comenta que eles deveriam avisar Guy Gardner, o policial responsável pela cidade. Mas Joe não quer falar com Guy nesse momento, porque ele quer que ela volte para a corporação, mas ela se demitiu por um motivo. Acontece que um dos motoqueiros ficou para trás e passa atrasado por ali. Mas de repente a moto simplesmente bate em alta velocidade num tipo de parede verde que surge do nada. Hal corre para tentar ajudar o homem, mas ele estava do outro lado da parede. Aquilo era um tipo de campo de força. Joe diz para Hal não tocar na parede. Aquilo tinha uma luz verde, poderia ser até radioativo. Com a confusão, a aliança de Joe caiu no chão. E enquanto isso, John Stewart tentava ligar para uma ambulância, mas ele não tinha nenhum sinal de celular ali. Então John encontra o anel de Joe caído por ali e o pega. Nesse momento, os amigos do motoqueiro voltam para procurá-lo, mas de repente eles se viram e vão embora. Aparentemente eles não enxergam aquela parede, nem o que tem atrás dela, como o amigo deles morto no acidente. Nesse momento, Joe percebe algo bizarro vindo de cima. Eles estavam num tipo de bolha, num campo de força, e do topo dela surge uma criatura alienígena flutuando. No presente, Hal lembra em voz alta o nome desse alienígena, Abin Sur. As pessoas do restaurante percebem que ele estava em Evergreen e perguntam se aquilo era algum tipo de nave espacial. Então Hal diz em lágrimas que Abin Sur chamou aquilo de Lanterna Verde. Hal também diz que toda aquela destruição é culpa sua, porque ele cometeu um erro, ele queria ser um herói e Abin Sur lhe deu uma arma para isso. Nesse momento a dona do restaurante fica em alerta, Hal tinha uma arma, então ela se prepara para pegar uma arma também embaixo do balcão. Com isso, um cliente recorrente chamado Earl percebe a mão de Hal e pergunta o que ele tem no seu bolso. Hal tenta sair dali, mas Earl agarra o seu braço, exigindo saber o que ele tem no bolso. E ao puxar o braço de Hal, isso revela sua mão. Era uma mão negra, com uma energia obscura em volta dela. E nesse momento, essa escuridão sai pelos seus dedos e vai para cima de Earl, praticamente o desintegrando, deixando apenas o seu colar para trás. Acontece que Hal não tem controle sobre aquilo, sobre a sua mão. Ele precisa de todo o seu foco para impedi-la de destruir as pessoas, mas ela responde a ameaças. E nesse momento, a dona do restaurante saca sua arma e atira nele. Então, em resposta, a mão mata todos no restaurante. Hal fica horrorizado e espera que o tiro o mate. Mas um pouco daquela escuridão se estende da sua mão até o ferimento da bala, e isso o cura. Em desespero, Hal percebe que a mão não vai deixar que ele morra. Nesse momento, no meio daquele caos, Joe aparece, brilhando, envolvida numa luz verde. Ela entra no restaurante destruído e pergunta o que aconteceu com Hal Jordan. E é desse jeito que, por enquanto, termina a história. Lanterna Verde Absoluto segue uma certa receita aparentemente padrão para esse novo universo absoluto. O padrão de trazer uma grande confusão na primeira edição e deixar o mistério no ar do que está acontecendo para ser desenvolvido nos próximos lançamentos. É um padrão que funciona, porque realmente cria um sentimento de querer saber o que foi que aconteceu. Mas o roteiro é bem médio aqui, numa narrativa simples e numa arte que, na minha opinião, é bastante fraca. Eu tô curioso para entender mais dessa nova versão do Lanterna Verde, mas de todas as HQs do universo absoluto até agora, talvez essa é a mais fraca como primeira edição. De qualquer forma, não dá para opinar ainda por completo, porque o primeiro arco só começou. E claro que as continuações são histórias para outros vídeos. Por isso, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sininho das notificações, deixa seu like se você gostou, me segue nas redes sociais para ficar por dentro das novidades e compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.